Oi, eu sou a Carol Gonzalez e hoje eu vou te ensinar os 12 princípios da animação. Mas de onde surgiu esse negócio de princípios da animação? O Walt Disney, lá no começo dos anos 30, ele fundou a Disney. O que acontece é que nessa época não tinham animadores bons o suficiente para fazer as animações dele. Então o que ele fez? Ele juntou os 9 melhores animadores que existiam na época e eles ficaram conhecidos como The Nine Old Men, ou os 9 anciões. O que acontece? Esses 9 animadores, eles começaram a trabalhar para o Walt Disney e a coisa que o Walt Disney pedia e fazia questão é, as animações elas têm que ser muito reais. E assim, não as animações, o visual da animação realista, e sim os movimentos. Porque é muito estranho quando a gente assiste alguma animação que você não acredita no movimento, ou o movimento fica truncado, ou você fala, nossa, mas uma bola não pinga assim. Então, o que o Walt Disney pediu para 2 desses 9 anciões? Ele falou assim, olha só, eu preciso que você crie um guia, umas regrinhas de animações. Então o que eles fizeram foi assistir a muitos filmes live action, observando coisas da física. Então como uma água cai numa gota, como uma bola pinga, como a gente se mexe e todas essas coisas. Então eles observaram tudo isso e criaram um livro chamado The Illusion of Life. Esse livro, ele tem 12 princípios da animação que fazem as animações ficarem mais reais, os movimentos ficarem realmente críveis, né? E também uma coisa que traz muito aplicar esses 12 princípios da animação é alma, porque uma animação ela tem que ter alma, a gente tem que acreditar naquilo que está acontecendo, a gente tem que sentir o que o personagem está sentindo, e para isso a gente precisa fazer a animação ser fluida, a gente tem que entender, acreditar naquele movimento e se conectar com a história. Então agora eu vou falar um pouquinho de cada um desses 12 princípios. O primeiro princípio de animação é o Squash and Stretch, que na tradução livre é comprimir e esticar. Esse efeito a gente consegue ver aplicado à famosa bouncing ball. Quando uma bolinha ela pinga, ela não pinga redonda, ela se achata e se estica. Então ela se achata quando toca no chão, depois ela se estica e isso torna a animação muito mais interessante. Então o Squash and Stretch, você altera a forma da massa, ou seja, ela era redonda, ela ficou um pouquinho mais esticada, ela ficou mais achatada, mas você preserva o volume, você preserva o tamanho dela, só que você altera essa forma para dar a sensação melhor na visão quando a gente assiste a essa animação. O legal de você aplicar isso nas suas animações é que já mostra que você entende um pouco de animação e já aumenta o nível do seu trabalho na animação. Então, quando a gente assiste alguma coisa que não tem isso, não vai soar tão estranho, mas se a gente assiste algum animador que fez isso, principalmente no stop motion, que tem que ser realmente proposital, isso eleva o trabalho, o nível do trabalho do animador a um outro patamar. O segundo princípio da animação, que pra mim também é um dos mais importantes, é a antecipação. A antecipação ela é muito clara, ela é muito fácil da gente ver na vida real. Por exemplo, se eu tenho alguma bolinha aqui na minha mão e eu vou jogá-la pra frente, o que eu faço é pegar um impulso e jogar. Então a antecipação ela serve para preparar o espectador para o que ele vai ver em seguida. E isso, no cartoon, se você deixar isso bem exagerado, fica muito legal a sua animação. O seu personagem, antes de correr, ele dá um impulso para trás e aí corre para frente, ou chutar uma bola, ou qualquer coisa assim. E uma coisa que você tem que prestar atenção na hora de fazer a antecipação é o peso do seu personagem, ou da coisa que você está animando. Por exemplo, um personagem mais gordo, ele tem que fazer uma antecipação maior do que um personagem mais magro. Uma coisa mais volumosa, mais pesada, ela tem que ter um impulso maior do que uma coisa levinha. Então, quando for fazer antecipação, também é muito importante que você leve em consideração o que você está animando e qual é o tamanho dessa antecipação, como que você vai aplicar isso na sua animação para ficar crível. A terceira regrinha se chama staging. Isso nada mais é do que você mostrar com clareza para o seu espectador o que está acontecendo na animação. Quando você está fazendo uma animação, ela é muito importante que ela funcione na silhueta. Ou seja, se um personagem vai beber água, ele pode beber aqui, ou ele pode beber assim, e você vê exatamente o formato que ele está fazendo ao fazer essa pose. Então, o staging nada mais é do que isso. Você tem que sempre se preocupar, dando para entender e ficando bem claro a pose, a ação que o seu personagem está fazendo.
O próximo princípio se chama pose to pose. E isso aqui é muito importante. Foi muito importante na época da animação tradicional. É muito importante também no stop motion. Que é o seguinte: quando você vai fazer uma animação, ela dá um puta trampo. E você, muitas vezes, se você não planeja a sua animação, o movimento que você vai fazer do princípio ao fim, você pode se perder. Então, o pose to pose, ele funciona como uma blocagem de movimento. Então, assim, você tem na sua cabeça que o personagem vai fazer o movimento de saltar. Você tem que pensar quantos frames você vai levar para fazer esse movimento. E aí o blocking, ou pose to pose, ele funciona para você fazer uma prévia de como isso vai ser. Então, você coloca o seu personagem em poses chaves dessa animação, você vê se isso funciona no tempo que você propôs, e aí depois você vai fazendo o intervalo dessas poses. Na animação tradicional, existia uma pessoa que só fazia essas animações do intervalo, esses desenhos, porque na animação tradicional era desenho, então o animador principal, ele fazia as poses chaves, e aí vinha alguém e desenhava o intervalo disso, completando com os desenhos que faltavam. A importância disso, de você fazer antes de fazer a animação inteira, é você não perder tempo, não perder dinheiro e você planejar direitinho quais são as poses chaves e em quanto tempo você vai fazer o movimento que você precisa fazer. O próximo princípio se chama follow through. O que é isso? Você já deve ter notado isso e até visto em animações bem nítidas. Que é o seguinte: quando a gente está fazendo um movimento, quando você está num carro e ele para, você faz assim, né? Isso é o follow through. O movimento de ter alguma coisa se mexendo e ele parar bruscamente e você fazer assim, ou a sua animação ter esse tranco, se chama follow through. E isso é muito importante e dá muita realidade para o seu movimento da sua animação. O próximo princípio, acho que é o mais acessível, no sentido de que todo mundo conhece, que é a aceleração e desaceleração. Então, quando a gente vai começar um movimento, geralmente ele começa acelerando, ele tem um gráfico de aceleração. Ele simplesmente não começa sendo uma velocidade constante. E quando você vai parar um movimento, a gente tem a desaceleração. Tem alguns exemplos muito legais que dá para entender bem, com aceleração e desaceleração e sem. A gente sente muito melhor quando a gente assiste alguma coisa que tem o slow in, slow out, né, que é o nome em inglês. Então, você tem que adicionar isso à sua animação para realmente a pessoa acreditar que aquilo tá acontecendo e não ser tão estranho. E também, quem estiver julgando essa animação vai ver se você é bom ou não, se você aplica esse princípio, que é um dos mais básicos que tem. O sétimo princípio de animação é a de movimentos em arco. O que isso significa? Quando a gente vai animar, principalmente um personagem, a gente tende a fazer os movimentos muito retos. As coisas, elas não se mexem assim. Quando a gente age na vida, eu tô aqui falando com você e minha mão tá assim, tá vendo? A minha mão, ela faz um arco quando eu não falo assim, como se fosse um robô. Então, pro seu movimento ficar mais fluido e pra você acreditar que aquele personagem está vivo, você tem que fazer movimentos em arco. Isso também com uma bola, por exemplo, ou com qualquer tipo de objeto que você queira movimentar dentro da sua tela, ela tem que ter um movimento em arco. Então, sempre que você for pensar em algum movimento, você coloca algum arco de movimento nisso. O próximo princípio se chama animação secundária. O que isso significa? Geralmente a gente está animando algum corpo, alguma coisa, algum volume, alguma massa, e essa coisa ela tem outros elementos acoplados a ela. Por exemplo, um cachorro. Quando o cachorro se mexe, o que se mexe é o corpo dele, mas além disso, ele se mexe a orelha, ele mexe o rabo. Então, a animação secundária nada mais é do que essas outras coisas que estão acopladas a essa grande massa que a gente está animando, que tem um movimento diferente do que dessa grande massa. Então, o cachorro, quando ele está andando, ele se mexe o todo assim, e a orelha faz um movimento completamente diferente e em outro ritmo até do que o da sua animação principal. Por exemplo, quando eu me mexo, a minha cabeça faz um movimento, mas o meu cabelo está fazendo um movimento secundário. Então, isso aqui seria uma animação. O meu brinco seria uma animação secundária à grande massa que sou eu, que é a coisa principal que você está animando. Então, você adicionar isso na sua animação fica muito mais real, muito mais interessante de assistir a coisa acontecendo e realmente viva.
O próximo princípio é um dos mais importantes, eu acredito que junte todos o que eu já falei até agora, que é o timing. Isso é uma coisa muito importante e a gente consegue ver até nos filmes antigos da Disney, Branca de Neve, eles têm um timing incrível. O que é? É você trazer a alma para o seu filme. Então, por exemplo, as pausas que você tem, é você dar a ação certa que você quer passar para o seu espectador. Então, um bom timing de animação vem muito da sua observação. Eu falei isso no vídeo passado, que quando a gente é animador, a gente tem que observar o tempo todo as coisas reais acontecendo e que isso vai ajudar muito na hora de animar a gente passar exatamente o que a gente quer passar para quem está assistindo. Então, o timing é uma dessas coisas muito importantes. O tempo que você segura as coisas, a ação, a intenção que você coloca no seu personagem ou na sua animação. O 10º princípio é o exagero. O exagero, ele é muito mais visto em animações muito cartoons. Assim, por exemplo, Pernalonga, ou esse tipo de desenho que é tipo, super exagerado. E é muito importante o exagero, talvez não tão cartoon, dependendo da produção que você está fazendo, mas o exagero mínimo é importante para deixar claro a sua ação. Assim como no staging, o exagero ele ajuda muito. Por exemplo, acontece alguma coisa que seu personagem achou engraçado. Ele tem que deixar isso muito claro, porque é muito melhor ele fazer bem grande, abrir bem a boca, pôr a mão na barriga e rir de verdade do que tá acontecendo, pra gente entender que essa é a reação dele e não uma risadinha tímida, a não ser que isso, esteja de acordo com a personalidade do seu personagem. O próximo princípio, eu acredito que ele não faça muito sentido ou não seja tão importante para o stop motion. Como eu falei, esses princípios eles foram desenvolvidos na animação tradicional, que era de desenho, e o princípio se chama Solid Drawing. O que isso significa? Eles deixavam claro que você precisava fazer desenhos que você visse bem a perspectiva do personagem. Então, em vez de você fazer um desenho chapado, onde você não vê a profundidade das coisas, você faz as coisas um pouquinho assim. E aí você consegue ver o volume exato do que você tá fazendo. Como no stop motion as coisas são reais, o personagem realmente existe, é 360 graus, ele é 3D, isso não faz muito sentido, mas talvez a gente pode aplicar ao enquadramento. Então, o seu enquadramento nunca ser totalmente chapado, a não ser que isso seja uma escolha estética, mas geralmente é muito melhor que a gente consiga ver a profundidade, a gente consiga ver a perspectiva do que está acontecendo na sua cena. O último princípio é o appeal. O appeal nada mais é do que a personalidade do seu personagem. O nosso personagem ele tem que ser carismático, ele tem que ter aquela malemolência, ele tem que te conquistar. Então, seja o vilão ou seja o mocinho, o importante é ele ter uma personalidade muito bem definida. E o appeal, ele é não só no design, como na animação. A animação tem que ter a personalidade. Então, o importante é você saber qual é a personalidade do seu personagem e aplicar ela na animação e no movimento do seu personagem. Bom, então por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui embaixo no comentário qual você acha o princípio de animação mais importante. Eu acho que pra mim, tá empatado exagero e antecipação, porque eu acho que os dois deixam a animação muito interessante. Mas todos são importantes e é muito legal se a gente conseguir aplicar ele na nossa animação e levar o nosso talento e a nossa dedicação para um outro nível. Então é isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, deixa o seu like, compartilha para quem você acha que vai gostar desse vídeo e até a próxima!